Então, boa tarde. Essa é a aula do dia 10 de fevereiro. Vamos dar início, então, à nossa aula. Então, primeiro vou recordar o final da última aula, onde a gente falou o que eram, né, equações vetoriais. Então, uma equação vetorial, como a gente viu, é o seguinte: se eu tenho, digamos, n vetores A1, A2, AN, B, vetores em Rm, a equação que é x1 A1 mais x2 A2 mais xn AN igual a um vetor B, né, onde x1, x2, xn são números reais, que seriam as incógnitas, é chamada de uma equação vetorial. É uma equação vetorial porque você tem a soma de vetores, uma combinação linear aqui de vetores igual a um outro vetor. Então você tem uma equação vetorial. E essa equação vetorial, como a gente viu, é equivalente ao sistema de equações que tem a seguinte matriz aumentada: A1, A2, AN e B. Então, em particular, o B ele pode ser escrito como combinação linear de A1, A2 até AN, somente se existe solução do sistema linear com a matriz aumentada duas estrelas aqui. Tá? Então, é uma equivalência que é basicamente a gente está dando novas formas de escrever o sistema linear. Então, o sistema linear ele é equivalente a essa matriz aumentada, que é equivalente a uma equação vetorial. Então, perguntar se uma dada equação vetorial tem solução é equivalente a perguntar se um sistema linear tem solução. E, então, dessa forma, a gente pode ver que o sistema tem solução se somente de si. Esse B pode ser escrito como combinação linear desses vetores, colunas aqui, né? A1, A2 até aí. Tá bom? Bom, eu me lembro, a gente terminou por aí, na aula passada, e a gente continuou só para formalizar isso que a gente fez, né? Que a gente acabou de falar, né? Então, a equação vetorial estrela, que teria A1 como sendo A1, A2, 1, M1, o A2 como A1, 2, A2, 2, AM2 e assim por diante. Seria então a equação vetorial que tem x1 vezes esse vetor que é o A1, x2 vezes o vetor que é o A2 e o xn que é um vetor aqui do AN. Que daria então, fazendo os produtos, né? Seria x1A1 e assim por diante, x1A2, 1, A2, 2, A2n, que dá então um vetor no final, e aqui do outro lado dá um outro vetor. Isso aqui é equivalente a um sistema de equações que tem a matriz aumentada duas estrelas. Tá? Então, isso é o que a gente concluiu na última aula. Então, hoje, a gente vai começar a falar de espaço gerado. Se eu tenho, então, P vetores no Rn, o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V1, V2, Vp vai ser escrita, né, vai ser um conjunto que vai ser denotado por esse L aqui, L de V1, V2, Vp. Então, isso aqui significa o espaço gerado, tá, por V1, V2, Vp, ou subconjunto gerado por V1, V2, Vp. Então, esse conjunto aqui, né, é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis do V1, V2 até Vp. Oi? Esse conjunto aí, esse espaço gerado, é um plano? Não necessariamente. Pode ser uma reta, pode ser um plano, pode ser um hiperplano, pode ser um monte de coisa, porque você não está no R3 só. Plano só se está no R3. Então, peraí, se tiver no R2 vai ser uma reta, se tiver no R3 vai ser um plano, é isso? Não sei, porque eu não sei qual é o conjunto. Entende? Você está querendo olhar lá na frente, mas se for um vetor não nulo, no R2, o espaço gerado por um vetor dá uma reta. Pode dar o R2 inteiro também, entende? Se você estiver dentro do R2,
Tem 3 possibilidades, vou botar assim para você. Ó. Tem 3 possibilidades se você está no R2. Pode ser um ponto, que é a origem, pode ser uma reta, ou pode ser o R2 inteiro. Entende? Tem 3 possibilidades. Pode ser o zero, né, o conjunto que é só o zero, pode ser uma reta, que passa pela origem, ou pode ser o R2 inteiro. Não é só a única possibilidade o R2. No R3 tem um monte de possibilidades. Pode ser a origem, pode ser uma reta, pode ser um plano e pode ser o R3 inteiro. Tá? Tem várias possibilidades. Não é só ser um plano simplesmente. A gente pode voltar nesse assunto um pouquinho mais à frente, né? Que eu vou fazer exemplo. Então, voltando aqui, então é um conjunto das combinações, todas as combinações lineares possíveis dos vetores, V1, V2 até Vp. Essa notação, né, no livro do David Ley, ele usa essa notação daqui. Tá? Alguns livros vão usar, por exemplo, span, que significa gerado, né, de inglês gerado, ou ger, também outros livros usam isso, ger de V1, V2, Vp. Tem uma outra também que alguns livros usaram antigamente, hoje em dia eu não sei se tem algum que ainda usa, que é um colchetezinho assim, tá? Então, tem várias formas de denotar. A mais importante aqui para a gente vai ser essas 3 que eu estou colocando aqui, porque é o que a maioria dos livros que eu conheço usam e é a que o David Ley está usando. Tá bom? Ok. Então, esse L, né, esse espaço gerado, ou conjunto gerado, subconjunto gerado, V1, V2, Vp, né, é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis. Isso aqui são as combinações do V1 até Vp com pesos que são quaisquer. Tá? Então, quando perguntamos se o vetor B pertence a esse espaço gerado, eu estou perguntando o quê? Bom, esse espaço é o espaço das combinações lineares de V1 até Vp. Então, se eu pergunto assim, se o vetor B pertence a esse conjunto, eu estou perguntando se esse vetor é uma combinação linear desses vetores, ou seja, se existe solução dessa equação vetorial x1v1, x2v2 até xpvp igual a b. Então, eu pergunto se essa equação vetorial tem solução. Tá? Porque eu quero saber se B pode ser escrito como combinação linear. Então, eu pergunto se essa equação vetorial tem solução. É isso que a gente quer saber. Tá? Então, vamos falar rapidamente, né, para ajudar a responder a pergunta, o que seria o espaço gerado por um vetor apenas. Então, se eu estou no R3 e o vetor não é zero, tá? Não é nulo, esse espaço gerado por um único vetor é o conjunto de quê? De todos os múltiplos escalares do V. Né? Todos os múltiplos escalares. Tipo assim, ó, você tem o V aqui, os múltiplos escalares dele vão dar o quê? Tipo 2V, 3V, meio de V e etc. Então, isso vai acabar dando uma reta. Tá? Então, no R3, um vetor não nulo, se você está olhando para o espaço gerado por um único vetor, isso vai dar uma reta. Tá bom? Então, é nessa circunstância que vai dar uma reta, não em qualquer circunstância. Tá? E se o V for zero? Se o V for zero, esse espaço gerado por V vai ter que dar o quê? Vai ter que dar o ponto único, que é a origem, porque todo múltiplo de V tem que ser zero. C vezes V tem que dar zero. Se o V é zero, C vezes V sempre vai dar zero. Então, esse espaço gerado vai dar um único ponto. Tá? E se eu tenho dois vetores, né? Então, se eu tenho U e V em R3, não nulos, tal que U e V não são múltiplo um do outro, múltiplo escalar, ou seja, quando a gente fala que um não é múltiplo escalar do outro, quer dizer que
não estão na mesma direção assim. Tem U e V. Então, isso não acontece. Então, eu quero que não são múltiplos escalares. Então, o que vai acontecer é que o espaço gerado por esses dois lá no R3 vai te dar um plano que contém a origem, que passa pela origem. Então, está aqui um exemplo. Eu tenho aqui um vetor U e um outro vetor V que não estão na mesma direção. Isso vai gerar esse plano aqui em azul, que passa pela origem aqui embaixo. Tá? Beleza? É isso que a gente pode afirmar nesses casos simples aí, que a gente está colocando. Bom, ficou claro? Mais claro aí? Coisas. Ok, né? Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos fazer o seguinte exemplo. Tá? Seguinte exemplo. Digamos que eu tenho três vetores A1, A2 e B. Então o espaço gerado por A1 e A2 ele vai ser um plano de R3 contendo a origem, tá? Porque um não é múltiplo do outro. É só observar que para ser múltiplo do outro, o A2 teria que ser 5 vezes A1, por exemplo. Mas se você faz 5 vezes A1, esse aqui vai dar menos 10 aqui. Não dá certo. Então, 5 vezes 1 dá 5, mais aqui, menos 2 vezes 5 não vai dar menos 10. E 3 vezes 5 também não vai dar menos 3. Então, os vetores A1 e A2 não são múltiplo um do outro. Tá? Então, só para observar. Então, a pergunta do exemplo é a seguinte: se o vetor B pertence a esse plano. Ou seja, pertencer ao plano significa pertence ao espaço, né, o subconjunto gerado. Né? Ou seja, se ele é a combinação linear do A1 e A2. Ou seja, se essa equação vetorial aqui, x1A1 mais x2A2 igual a B, tem solução. Então, para resolver isso, a gente vai montar a matriz aumentada do sistema linear associado, que é essa daqui, ó. 1, 5 menos 3, menos 2, menos 3, 8, 3, menos 3, 1, né? Que é o A1, o A2 e o B, que é o lado direito. Aí você escalona, né? Por exemplo, posso fazer, vou usar esse cara como pivô e vou fazer o processo de substituição. Por exemplo, L2 recebe L2 mais 2L1 e L3 recebe L3 menos 3L3. Então aqui vai dar 0 e 0. E aqui eu posso fazer a conta, né? Por exemplo, 2 vezes 5, 10, menos 13, menos 3. 2 vezes 3, menos 6, com 8, 2. E assim por diante. E faço a conta também aqui. A próxima etapa, então, eu vou pegar meu próximo pivô, que a gente viu na última aula. Vou usar esse elemento, que é o próximo pivô, para fazer a substituição, né? A operação elementar de substituição com aquele ali. Então, vou fazer L3 recebe L3 menos 6L2, que vai dar, quando eu fizer aqui, menos 3 vezes menos 6 dá 18. Quando somar, dá 0. Então, está aqui o resultado final do meu escalonamento. Então, a última coluna é coluna pivô. Pelo teorema que a gente viu antes, né, sobre existência e unicidade, se essa última coluna é pivô, ou seja, você tem a última linha aqui embaixo, né, você tem uma linha que é da forma 0, 0, 0, 0, e o último elemento é um número não nulo, então o sistema é inconsistente. Então, não tem solução. Se não tem solução, significa o quê? Que essa equação não tem solução. Se essa equação não tem solução, significa que o B não pertence a esse plano. Ou seja, ele não pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, B não pertence a esse espaço gerado aqui. Tá? Dúvidas? Deixa eu ver. Professor, professor, Oi.
Esse nome espaço gerado dá uma ideia de ser três dimensões. Quando se refere ao R2, o nome também é espaço gerado? Também. O nome espaço, na verdade, vem de espaço vetorial, tá bom? Que a gente ainda não viu, tá bom? Pode tirar da cabeça que espaço significa R3, né? Então você tem que tirar isso da sua cabeça, Professor, porque não é, tá? então esse espaço seria como se fosse todos os pontos que eu posso alcançar usando uma combinação linear desses vetores aí. É o conjunto o espaço gerado é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis, né? Entende? Todas as combinações lineares, todos os pontos que são combinações lineares são pontos desse espaço, entende? Sim, sim. Tá? Então, espaço, né, só para concluir, espaço significa. O nome vem de espaço porque é um espaço vetorial. Tá? Também. No momento a gente bota conjunto, né, em geral, né? É porque depois a gente vai mudar o nome. Tá? Aqui está como subconjunto por causa disso, mas é que, por uma questão didática, o livro usa essa nomenclatura e eu resolvi botar aqui, mas depois esse nome vai mudar para espaço gerado até, entende? Então, tanto faz você usar subconjunto como espaço, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Cadê? Ok. Então agora vamos escrever o conjunto. O conjunto não, a equação linear, né, o sistema de equações lineares de outra forma. Nós temos três formas para escrever a equação linear. Então, muita coisa no início é tipo, vamos dizer, é um pouco de nomenclatura, de definições, tá? E algumas coisas são de fato resultados, como o escalonamento. O escalonamento é a parte principal do que tem de conta a ser feita, tá? O resto é um entendimento de notações, né? Basicamente, tá bom? Ô, Então vamos professor, lá. Oi. não sei se posso falar. É, voltando àquela parte do espaço vetorial. Quando está no R2, se o vetor for zero, o espaço vetorial vai ser o ponto zero. Se É, for um vetor só, se for uma combinação vetorial envolvendo um vetor só, vai dar uma reta. Se for uma combinação linear envolvendo dois vetores, vai dar o R2 todo, né? só se os É isso? vetores forem não colineares. Se um não é Tá. multiplicado do outro. Se for um vetor só, ou dois vetores colineares, vai dar uma reta. Se for dois vetores não colineares, vai dar o R2 todo. Isso. No R3, se for um vetor não nulo, um vetor nulo, vai dar o ponto zero. Se for um vetor, dois vetores colineares, vai dar uma reta. Se for dois vetores não colineares, um plano, né? Isso. Você pode demonstrar aí. Tá bom. Você pode fazer. Faz o do R2 aí. Aí você vai ver que funciona. Então, então a outra forma da gente escrever o sistema linear é através de uma equação matricial. Essa equação matricial é muito usada, né? Por último, essa é muito usada, tá? Para escrever o sistema linear. Então, se o A é uma matriz M por N e que tem as N colunas A1, A2, AN. A1, A2, AN aqui seriam como se fossem vetores, tá? Em geral, eu acabo não colocando a setinha porque não é comum colocar essa setinha em álgebra linear, tá bom? Mas A1, A2, AN são aqueles N vetores colunas no RM.
Por que Rm? Porque você tem m linhas, né, na matriz, então esses vetores têm que estar no Rm, para dar m linhas. E se o x está em Rm, então o produto de A e x, a gente vai denotar por AX, tá? O produto da matriz por esse vetor. E isso vai ser a combinação linear das colunas de A, usando as componentes correspondentes de x como peso. Ou seja, o produto de A por x vai ser a matriz A, que seria a primeira coluna é A1, a segunda coluna é A2, a última coluna é o AN, e você faz o produto pelo x, que é x1, x2 até xn. Isso dá a combinação linear das colunas, com esse xi aqui, o vetor x, né, as entradas dele como peso. Então seria x1A1, x2A2 até xnAn. Tá? Isso então é o produto da matriz pelo vetor. Se você pensar, professor, mas eu conheci a matriz, produto matriz vetor usando aquele somatório duplo, né? Resolve, dá para fazer, esse caso não é um somatório duplo, é um somatório simples. Mas dá para fazer também. Você pode demonstrar que o resultado é o mesmo, tá bom? Você pode fazer o exercício e ver que o resultado é igual. Em álgebra linear, essa forma de denotar o produto matriz por vetor é muito útil. Não é pouco útil, é muito útil para você poder desenvolver e elaborar as contas, tá? E demonstrar resultados e etc. Tá bom? Uma coisa importante, né, só para vocês, que não pode ficar despercebido, é que o produto só está definido se a quantidade de entradas do x é igual à quantidade de colunas da matriz, né? Porque para fazer sentido você conseguir colocar os pesos e as colunas, peso e coluna, peso e coluna, tá? O número de componentes do x é o número de colunas, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho essa matriz aqui, que é 2 por 3. E vou fazer o produto pelo vetor 4, 3, 7. O resultado é 4 vezes a primeira coluna, mais 3 vezes a segunda coluna, mais 7 vezes a terceira coluna. Né? Fazendo os produtos vai dar 4, 0, 6 menos 15, menos 7, 21, que vai dar, somando, 3, 6. Dá o vetor 3, 6. Beleza? Um segundo exemplo é, digamos assim, eu tenho vetor V1, V2, V3 no Rm. E eu quero escrever a combinação linear 3V1 menos 5V2 mais 7V3 como produto de uma matriz por um vetor. Isso é simples, né? Se eu tenho 3V1 menos 5V2 mais 7V3, isso é como se fosse assim, ó, V1, V2 e V3 como colunas de uma matriz. Tá vendo? Ó, V1, V2, V3. E tendo o 3, 5 e 7 como pesos. 3 menos 5 e 7 como peso. Né? O resultado é 3V1 menos 5V2 mais 7V3. Ok? Pergunta sobre produto, matriz e vetor? Ok, vou continuar. Então, observação. Assim, digamos que eu tenho o seguinte sistema linear, que está aqui, x1, 2x2, menos x3 igual a 4 e tal. A gente viu que podemos reescrever esse sistema linear como uma equação vetorial, né? Que a gente até recordou no início da aula. Então, esse cara, ele é a mesma coisa que a seguinte equação. x1 vezes 1, 0, mais x2 vezes 2 menos 5, mais x3 vezes menos 1, 3. Isso é igual ao lado direito, que é 4, 1. Então, isso aqui é uma combinação linear. E o que a gente viu é que a combinação linear que a gente tem aqui, na verdade, você pode escrever como o produto de uma matriz por um vetor. Ou seja, pode ser escrito como isso aqui. 1, 0, 2 menos 5, menos 1, 3, vezes o x1, x2, x3 igual a 4, 1. Então, é uma equação nessa forma, ax igual a b, que é uma equação que a gente chama de equação matricial. Tá? Porque é uma matriz vezes um vetor igual ao vetor. Então, é uma equação matricial agora. Então, nota, eu tenho sistema linear equivalente
eu posso, de forma equivalente, escrever como uma equação vetorial. E, de forma equivalente, você pode escrever como uma equação matricial. Tá bom? Então, tem 3 formas para escrever o sistema linear. Tá? 3 formas importantes. Então, pode ser sistema, pode ser uma equação ou pode ser uma equação matricial. E, é claro, o sistema linear, naturalmente, ele tem uma matriz aumentada associada na hora que eu vou resolver, né? Para poder resolver. E qualquer desses aqui você pode escrever a matriz aumentada para poder resolver. Ó, qual seria a matriz aumentada desse problema daqui? Dessa equação matricial que está associada a um sistema linear? É a matriz que tem esse cara mais o lado direito, né? É a sua matriz aqui, ó, essa daqui, mais esse lado direito aqui, ó, mais o lado direito. Essa é a matriz aumentada desse problema, dessa equação matricial que está associada a um sistema linear, que é esse aqui. Tá? Então, é só uma forma de reescrever, tá? O mesmo problema. É uma outra forma. Tá? E são formas úteis para você poder fazer a argumentação. Tá bom? Então, o teorema é: se a matriz M por N, se você tem uma matriz M por N, com as colunas A1, A2, AN, e o B é um vetor no Rm, então a equação matricial AX igual a B tem o mesmo conjunto de solução que a equação vetorial x1a1, x2a2, xn igual a B, que por sua vez tem o mesmo conjunto de solução que o sistema linear com matriz aumentada A1, A2, AN, B. Tá? Então, na verdade, é só reescrita dos problemas, né? Olha, o AX igual a B, ele é isso aqui, né? Que de forma equivalente é uma equação vetorial, que de forma equivalente é o sistema que tem essa matriz aumentada, A1, A2, AN, B. Então, é só uma equivalência. Né? Então, uma solução daqui é a solução desse, que é a solução desse, que é a solução disso. Tá bom? É só notação, nada demais, né? Ok? Agora vamos falar da existência de solução, que é importante. Falar um pouquinho. Então, a definição de A, tá? E a caracterização dessa equação AX igual a B, ela leva ao seguinte resultado. A equação AX igual a B tem solução se somente se B for uma combinação linear das colunas de A. É um resultado que, na verdade, já é meio claro pelas coisas que a gente já argumentou antes. Mas é importante a gente voltar a ele aqui. Então, veja. Digamos que A1 até a N são colunas da matriz A. Então, digamos que x1, x2, xn é a solução do AX igual a B. Então, eu quero mostrar que B é a combinação linear das colunas. Isso é meio imediato. Por quê? Bom, se o x1 até xn é a solução do AX igual a B, como a gente falou no resultado anterior ali, quer dizer que x1a1 até xn a n é igual a B, que é a equação vetorial. Tá? É uma equação vetorial. Pois bem, então, B é o quê? Uma combinação linear das colunas de A. Então, você só reescreveu o sistema AX igual a B como uma equação vetorial e já dá para ver que se, bom, x1 até xn é a solução do AX igual a B, então tem que ser B tem que ser igual a uma combinação linear das colunas de A. Tá? E de forma recíproca, se o B é a combinação linear das colunas de A, quer dizer que existe x1, x2 até xn, tal que a combinação linear das colunas x1 até a n é igual a B. Ou seja, isso aqui é a equação matricial AX igual a B. Ou seja, se o B é a combinação linear, então x é a solução da equação matricial. Então é só uma questão de reescrever as mesmas coisas. Ou seja, tudo aqui é só uma... que a gente está fazendo, tem muito mais notação, né, e definição do que propriamente contas. Tá? Professor, uma dúvida sobre a aula passada, posso falar? Aham. Sobre se uma equação
sistema de equação linear vai dar impossível, possível determinado, possível determinado. Aí se tiver uma linha que é tudo zero, só o lado direito diferente de zero, é impossível, né? É, É a impossível. linha tem que ser assim, ó. Tem que ter uma linha dessa forma aqui. É uma linha com tudo zero e no Isso. lado direito de zero, é Mas impossível. você tem que entender que o lado direito é porque assim, quando você fala, eu não sei o que você está pensando, mas o lado direito que eu estou pensando aqui é só Isso esse item daqui, tá? Porque o lado direito é tudo, entende? Lado direito é todo um vetor. Quando você diz que o lado direito é diferente de zero, quer dizer que uma das entradas é zero, não é zero, tá? Então, o certo é você pensar isso aqui. Vai ter uma linha em que tudo é zero, mas tem um cara que não é zero, tá bom? Tá, aí possível determinado. Possível determinado. Se tiver só variável dependente, se tiver só variável dependente como pivô, é possível determinado. Se tiver variável dependente, variável livre, possível indeterminado. São infinitas soluções. Se tiver variável livre, tem infinitas soluções. Então é isso mesmo, que tá certo o raciocínio. Isso. Então, Falei, tá essas certo. dúvidas assim que é meio fora do escopo, às vezes você tem que tirar no início da aula ou no final da aula, Tá, tá? desculpa. É importante você, assim, você anota para deixar para o final da aula para não sair do assunto às vezes. Se for fora do assunto, entendeu? Tá? É importante deixar para não, porque aí às vezes atrapalha os alunos, mesmo sendo importante. Tenta deixar para assim separado, tá? Que aí eu posso fazer exemplos e às vezes, entende? Porque senão eu tenho que parar a aula para explicar um assunto que está fora do assunto. Então, vamos voltar aqui, né, ao que a gente estava falando. Então, a equação, né, ax igual a b, ela tem solução se somente se o b for combinação linear das colunas da matriz A. Ok? Ou seja, isso aqui que a gente está falando aqui, ele vai vir de novo esse assunto de uma outra forma, mas de uma forma mais aprofundada, que vai deixar isso aqui ainda mais claro, tá? Mas então, para que o sistema tenha a solução, o B tem que ser a combinação linear das colunas da matriz. Isso é bem interessante esse resultado, embora pareça que não seja importante, tá? Mas para algumas argumentações isso é importante, esse conhecimento, tá? Então, digamos que eu tenho lá uma matriz A, um vetor B, e eu quero saber se o ax igual a b é consistente para todas as escolhas do B1, B2 até B3. Tá? Eu quero saber se é consistente para qualquer escolha de B1, B2, B3. A Então, palavra consistente significa que é possível? sim, a gente definiu isso. A gente Tá, que definiu esqueci. dessa forma. Inconsistente, impossível. Inconsistente e impossível isso. Essas são as duas primeiras perguntas importantes, se é consistente ou não. Ok. Então, eu quero saber se é consistente para todas as escolhas do B1, B2 e B3. Isso significa o quê? Ser consistente, o que eu estou perguntando então, ó, se a equação ax igual a b, por exemplo, tem solução para qualquer escolha de b, é dizer se o b é a combinação linear das colunas de A. Ou seja, se qualquer escolha de b é a combinação linear das colunas de A. Tá? Basicamente é isso. Então, como é que a gente resolve essa questão? Eu pego lá o b, que é genérico, B1, B2, B3, e faço o escalonamento aqui. Tá? Se eu faço o escalonamento, né, então eu vou usar esse cara aqui como pivô para eliminar esse e esse. Então eu faço linha 2, vai ser linha 2 mais 4L1, linha 3 vai ser linha 3 mais 3L1, que vai dar então 0, 14, 10, e aqui vai dar B2 mais 4B1, né? B2 mais 4B1. A linha 3 também vai ficar 0, 7, 5, e vai dar B3 mais 3B1, tá aqui. E agora eu vou usar o 14 para fazer a eliminação do 7 aqui e fazer ele virar 0.
Então, faço a conta também. E aí vai me dar, como resultado, isso aqui. Aqui embaixo, então, vai ficar B3 mais 3B1 menos meio de B2 mais 4B1, né? Porque eu fiz L3 mais L3 recebe L3 menos meio de L2. Então, ó, meio de L2 é meio de B2 mais 4B1. Então, fica aqui, ó, menos meio de B2 mais 4B1. Tá aqui, ó, essa conta, tudo. Então, nota. Essa linha aqui tá ok, essa tá ok, mas essa aqui, olha só, todo mundo aqui deu zero. E esse termo aqui do lado direito, tá vendo? Esse termo daqui, se ele for diferente de zero, como a gente falou por acaso há pouco tempo, ali na dúvida, se esse cara for diferente de zero, isso aqui vai ser uma coluna pivô. Você vai ter uma linha da forma 0, 0, 0 e uma coisa diferente de zero. Ou seja, o sistema não vai ter solução. Ou seja, se B3 mais B1 menos meio de B2 mais 4B1 não for zero, então a última coluna é a coluna pivô e nesse caso o sistema não tem solução. Ou seja, tem solução para toda escolha de B1, B2, B3? Não. É só você escolher B1, B2, B3 que satisfaça isso aqui igual a zero, diferente de zero, desculpa, que vai dar problema. Né? Por exemplo, se você faz B1 igual a zero, B2 igual a, sei lá, zero também, e faz B3 igual a 1, vai dar problema. Vai dar. Professor, Tá? se essa linha de baixo aí desse tudo zero, isso significaria o quê? Se desse tudo zero, quer dizer que tem solução para qualquer escolha de B1, B2, B3. Certo? Não é isso? Tá? Ok. Posso continuar então, pessoal? Alguma dúvida? Esse problema é um pouquinho diferente, mas é importante a gente entender ele. Ok, então vou continuar, hein? Então, como a gente falou, a x igual a b não é consistente para todas as escolhas de B1, B2, B3. Vai ter escolha que vai ser consistente e vai ter escolha que não vai ser consistente. Aí eu posso fazer a seguinte pergunta: para quais valores a equação tem solução? Bom, aí ela vai ter solução quando esse termo daqui, né, esse termo que a gente marcou lá, for igual a zero. Ou seja, quando B1, né, você agora desenvolvendo, quando B1 menos meio B2 mais B3 for igual a zero. Por exemplo, um exemplo. Você faz B2 igual a zero e faz B1 igual a 1 e B3 igual a menos 1. É uma opção. Essa é uma opção. Isso faz com que o sistema tenha solução. Então, ele tem solução para o vetor, por exemplo, 1, 0, menos 1. Para esse lado direito aqui. Tá? Tem outras opções, né? Tem infinitas opções para ter solução. Tá? Bom, para concluir esse tema, e a gente vai construir um teorema bem grande, a gente tem o seguinte: se A é uma matriz M por N, as seguintes afirmações são equivalentes. Ser equivalente, tá? Eu não sei se vocês estão, se alguém já está acostumado ou não, mas ser equivalente quer dizer que se um é verdadeiro, todos os outros são verdadeiros, e se um é falso, todos os outros são falsos. Tá certo? Ok? Isso é ser equivalente. Se alguém tiver dúvida, pode botar no chat aí ou perguntar. Tá? Ou seja, se o A for verdadeiro, o B, C e D são verdadeiros. Se o A for falso, se esse for falso, esse é falso, esse é falso, esse é falso. E se qualquer um deles for falso, por exemplo, o C, todo mundo é falso também. E se um deles é verdadeiro, todos os outros são verdadeiros, tá? É isso que quer dizer o equivalente. Portanto, então,
o que é o teorema? Ele diz o seguinte: para cada B em Rm, a equação Ax igual a B tem solução. Ou seja, para qualquer escolha de B, o sistema Ax igual a B tem solução. Isso é equivalente a dizer que cada B do Rm é uma combinação linear das colunas da matriz, que é equivalente a dizer que as colunas de A geram o Rm, que é equivalente a dizer que cada linha de A tem uma posição pivô. Tá bom? E uma coisa importante, essa matriz A que a gente colocou aqui, ó, o sistema, a equação matricial é Ax igual a B. Então, esse A não é a matriz aumentada, é a matriz de coeficientes. O A é a matriz de coeficientes apenas. A matriz aumentada é a matriz AB. Tá bom? Só para não ficar dúvidas. Beleza. Então, o que a gente já argumentou antes, o A, B e o C, eles já são equivalentes. Tá bom? O A, B e C já são equivalentes. Tá joia? Isso aqui já, basicamente, a gente já demonstrou isso. O que faltaria mostrar é que são equivalentes ao D. Então, mostrar que o D é equivalente a todo mundo é mostrar que o D é equivalente a um deles. Ou seja, por exemplo, o que eu vou fazer aqui é verificar que o A é equivalente ao D. Né? O A implica D e o D implica A. Tá? Isso quer dizer equivalente. O A implica D e o D implica o A. Poderia ser qualquer um deles, porque a princípio eu vou considerar que o ABC já está provado, né? Porque essas contas que a gente já fez antes, os resultados já mostraram isso. A gente só precisa verificar de verdade que o A é equivalente a D. Isso é meio imediato, porque, bom, digamos que U é uma forma escalonada de A. Então, a gente pode escalonar a matriz aumentada, que é o AB, para obter o D, para algum D pertencente lá ao Rm. Né? Eu escalonei, eu obtenho U na forma escalonada e o lado direito D novo. Então, eu vou mostrar que o item D do teorema é equivalente ao item A. Para isso, eu vou fazer D implica A primeiro. Ou seja, supõe que o D é verdadeiro. Ou seja, cada linha da matriz escalonada U tem uma posição pivô. Né? Essa é a hipótese lá do teorema. Né? Cada linha de A tem uma posição pivô. Então, eu vou assumir isso daí. Se dizer que cada linha de A tem uma posição pivô, quer dizer que a forma escalonada U tem uma posição pivô em cada linha. Então, o que significa? Então, o que a gente tem é o seguinte, que a última coluna não pode ter coluna pivô, porque toda linha já tem um pivô. Né? Ou seja, já preencheu todas as posições pivôs possíveis. Então, se não pode ser coluna pivô, a última coluna, então o Ax igual a B tem solução, qualquer que seja a escolha de B. Então, isso mostra que D implica A. Tá? Agora, que o A implica D, vejamos o seguinte. Supõe que D é falso. Né? Então, a última linha do U tem que ser só de zero. Ou seja, se o D é falso, quer dizer que na forma escalonada tem linha que não tem coluna pivô. Que não tem pivô. Né? Tem uma linha que não tem pivô. Se tem alguma linha que não tem pivô, quer dizer que a linha não tem elemento líder. Se não tem elemento líder, quer dizer que ela só tem zeros. Então, a última linha, se está na forma escalonada, pelo menos vai ser a última linha. Então, a última linha do U tem só zeros. Tá bom? Então, tem uma linha só de zero lá na última linha do U. Então, digamos que D é um vetor do Rn, tal que a última entrada não é zero. Então, você vai ter algo assim. Tipo, lá na sua matriz, você vai ter vou botar um tracejado, você vai ter o U aqui, no qual a última linha dele é zero. E aí eu escolho um lado direito aqui D, que seja D1 até Dm, onde esse Dm não é zero. Então, quer dizer que esse sistema linear aqui não tem solução, porque a última coluna da matriz aumentada, ela é uma coluna pivô, então o sistema é inconsistente.
Sistema linear associado a essa matriz aumentada é inconsistente. Agora, as operações elementares eu posso reverter. Então, eu posso pegar o UD e transformar de volta no AB. E aí eu obtenho um B lá no lado direito. Só que o sistema AB ele é inconsistente, porque se o UD é inconsistente, o AB também vai ser inconsistente. Portanto, se é inconsistente, você tem um absurdo, porque você estava supondo que o A é verdade, né? A princípio você supõe, né, que o A é verdade. Aí você agora supõe por absurdo que o D é falso. Aí a sua conclusão é que o A é falso. E aí isso é um absurdo. Então D tem que ser verdadeiro. Tá bom? Então isso demonstra, né, esse resultado, né, esse teorema de equivalência. O último pedacinho da matéria que a gente vai fazer hoje é falar sobre o que são os sistemas lineares homogêneos e como que a gente pode usar eles também para estudar o sistema linear. Então, um sistema linear homogêneo é simplesmente um sistema linear que pode ser escrito como AX igual a zero. Ou seja, é um sistema em que o lado direito é o vetor nulo. Então, quando o lado direito é um vetor nulo, a gente chama esse sistema linear de sistema linear homogêneo. No caso contrário, né, só para aumentar aqui, quando não é homogêneo, né, um sistema que não é homogêneo, a gente chama ele de sistema não homogêneo. Ou seja, é um sistema em que você tem o lado direito B não nulo. Tá? Então, só para a gente melhorar a nossa formação, né? E informação. Tá? Então, um sistema linear homogêneo, isso é muito importante a gente entender, ele sempre tem solução. Mas como assim, professor? Simples. Porque como o lado direito é zero, se você faz x igual a zero, x igual a zero é solução, porque a vezes zero é zero, né? Você pega a, multiplica pelo vetor zero, o resultado vai dar zero, vai dar o vetor zero. Então, essa solução, que sempre é solução do sistema linear homogêneo, é chamada de solução trivial. Né? Porque sempre a solução é a solução trivial. E aí, o que acontece é que quando eu tenho um sistema linear homogêneo, AX igual a zero, a pergunta importante a se fazer, de verdade, não é se o sistema tem solução ou não, porque ele sempre tem solução. A questão importante é, será que existe uma solução que não é trivial? Tá? Então, se eu quero saber se existe solução no trivial, de verdade eu estou querendo saber se existe infinitas soluções, porque o sistema linear, ou ele tem solução única, ou ele tem infinitas soluções. Então, basicamente, é infinitas soluções aqui o problema, né? Como seria isso? Mas, assim, em linhas gerais, você está querendo saber se tem solução além da trivial. Tá? Essa é a pergunta importante quando você tem um sistema linear homogêneo. Beleza. Então, quando é que ele vai ter solução não trivial? Simples. O sistema homogêneo, ele tem solução não trivial se somente se ele tem uma variável livre. Por quê? Porque quando tem variável livre, você tem mais de uma solução. De verdade, você tem infinitas. Né? Então, isso segue direto do teorema de existência e unicidade que a gente já falou na aula anterior. Né? Porque, basicamente, quando o sistema linear tem solução, o que nos resta perguntar é, né, o sistema linear é consistente. Então, eu preciso saber se tem infinitas ou se tem uma única solução. E a gente falou lá que quando tem variável livre, o sistema tem infinitas soluções. Então, o sistema tem infinitas soluções se somente se tem pelo menos uma variável livre. Tá? Então, quando você tem um sistema linear homogêneo, você está querendo olhar isso, se ele tem variável livre. Tá bom? Perguntas?
Professor, Oi. quando tem uma variável livre, tem mais de uma solução. Tem como saber se tem infinita solução ou várias soluções finitas? O que é várias soluções finitas? Ah, sei lá, tem 4 soluções ou 5 soluções, não infinitas. Não, você tem infinitas soluções. Ou você tem uma única ou você tem infinitas. Então, ou tem uma solução só, ou tem infinita, ou tem nenhuma. 3 casos. Sim, porque olha só, imagina se você tem uma variável livre, você tem isso aqui, ó, por exemplo, x1 é igual a 3x2 e x2 é livre. Né? Isso aqui é um exemplo de solução para o sistema linear 2x2, certo? É esse tipo de coisa. Concorda comigo? Que isso é um exemplo de solução para um sistema 2x2 ou não? Tá certo, Rogério? Bom, considero que. Ok. Concordo. É que eu não estava enxergando direito. Então, qualquer escolha que você fizer para o x2 é solução, certo? Se você faz x2 igual a zero é uma solução. Se você faz x2 igual a 1 é solução. Né? Só você substituir aqui você tem mais uma solução, entende? Então, no final, você tem infinitas, porque se x2 é livre, quer dizer que qualquer x2 pertencente a R é solução. Obter uma solução. Então, você tem solução a um parâmetro. Quantos pontos tem R? Infinitos. E não são contáveis. Entende? É incontável. É não enumerável. Tá? Então são infinitas. Por isso que vai ter infinitas, porque você tem uma variável livre, então vai ter infinitas soluções. Não tem como ter uma quantidade infinita, tipo 3 soluções. Não tem. Ou tem só uma, ou tem infinitas. Tá? Beleza, pessoal? Bom, então vamos ver um exemplo. Vamos ver se o sistema linear homogêneo admite solução não trivial e vamos descrever o conjunto solução. Então está aqui um sistema linear homogêneo. O que eu tenho que fazer? Escrever a matriz aumentada. Está aqui ela. 3 menos 3, 6, 5 menos 2, 1, menos 4, 4 menos 8. E aqui o lado direito que é todo zero. Como ele é todo zero, toda conta que eu faço nele vai dar sempre zero. Né? Bom, a gente já fez um monte de escalonamentos. Eu não vou fazer sempre os escalonamentos mais não. Tá bom? Eu vou entender que vocês já entenderam o procedimento de escalonamento e o que a gente está fazendo. Tá? Se surgirem dúvidas, aí vocês podem perguntar naturalmente. A gente faz o escalonamento de novo, etc. Tá bom? Mas, sempre que tiver um escalonamento assim e vocês quiserem fazer exercício, vocês podem fazer exercício para obter o escalonamento. Tá? Mas o entendimento eu fiz o escalonamento, obtive aqui a forma escalonada. Tá bom? Então, esse é o sistema equivalente, né? Então, se eu olhar aqui, eu tenho que o x3 é variável livre. Né? Esse x3 aqui é variável livre, né? A terceira componente. Então, quer dizer que a x igual a zero admite solução não trivial. Admite solução não trivial. Então, a primeira pergunta está respondida. Vamos descrever agora o conjunto solução. Como é que eu faço? Bom, eu escrevo aqui o sistema equivalente. Está aqui embaixo. E, bom, da segunda equação, eu obtenho que o x2 tem que ser zero. E da terceira equação, eu substituo o valor do x2 e obtenho que 3x1 tem que ser igual a 4x3, né? Esse aqui é zero, agora. E eu obtenho, então, que x1 é 4/3 de x3. Então, está aqui x1, x2 e o x3 é a variável livre. Então, eu posso escrever as soluções do sistema linear, dadas por x1 igual a 4/3 de x3, x2 igual a zero e x3 variável livre. Então, eu tenho infinitas soluções. Cada escolha do x3 dá uma solução. Então, nota o seguinte, a gente pode escrever as soluções da seguinte forma vetorial. Eu boto x1, x2 e x3 aqui, num vetorzinho em coluna. E aí, bom, qual é o valor do x1 que está aqui, que eu obtive? É 4/3 de x3. Qual é o valor do x2? É zero. E qual é o valor do x3? É o próprio x3.
Então, na verdade, o que eu estou substituindo aqui, o que vai sobrar desse lado direito aqui? A gente vai continuar fazendo mais exemplos nesse caminho daqui também, tá? Mas o que eu coloco aqui? Basicamente, o que vai aparecer só são variáveis livres, tá bom? Isso aqui é o que vai aparecer apenas. E aí, bom, essa variável livre x3 que aparece aqui, eu coloco tipo ela em evidência aqui, ó. Boto x3 aqui como se fosse o produto escalar, né? Produto de um vetor por escalar. E quem é o escalar? O x3. Então fica x3 vezes 4 terços, 0 e 1. Então x3 vezes um vetor. Onde você tem aqui, então, x3 pertencente a R. Então, o conjunto solução, a gente pode, então, escrever da seguinte forma. Como o conjunto, né, S, como o conjunto dos produtos escalares. x3 vezes esse vetor, 4 terços, 0, 1, onde x3 pertence a R. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma vetorial paramétrica da solução. Basicamente é isso. Escrever isso aqui dessa forma, né, que a gente fez isso e depois teve isso, é uma forma vetorial paramétrica da solução. Por que paramétrica? Porque esse x3 aqui é como se fosse um parâmetro. Vocês fizeram já a geometria analítica e viram o que era, por exemplo, a reta parametrizada, esse tipo de coisa, né? Certo? Eu acho que já, né? Então, isso aqui basicamente é a mesma coisa. Essa variável livre funciona como um parâmetro aqui. Por isso que a gente chama de forma vetorial paramétrica. Tá vendo? E de fato, aí fica óbvio aqui que isso daqui, né, tendo você já visto isso, fica bem óbvio que isso daqui é uma equação de uma reta. E na verdade, essa reta passa pela origem, né, porque o x3 igual a 0 vai fazer isso aqui virar o vetor nulo. E esse conjunto, nesse caso aqui, é exatamente o espaço gerado pelo vetor 4 terços, 0 e 1. É exatamente esse espaço gerado aqui. Tá? Então, as coisas que a gente definiu e tal, elas vão se encaixando. Tá? Ou seja, a solução do sistema linear homogêneo, ele é um espaço gerado aqui. É um subconjunto gerado do Rn. Nesse caso aqui, em particular, por um vetor. Mas dependendo do problema, pode ser por 2 vetores, 3 vetores e etc. Tá? Perguntas aí do exemplo? Sem perguntas? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos descrever todas as soluções agora do seguinte problema. AX igual a B, onde o A é a mesma matriz e o B agora não é homogêneo. O B não é zero. Então, a matriz de coeficientes é a mesma, tá? Do exemplo anterior. Né? Só para você ver aqui. Ó, 3 menos 3, é a mesma. Tá bom? Mesma matriz. Só mudou o lado direito. Então, agora eu tenho o lado direito aqui. Então, eu faço o escalonamento. No caso aqui, eu coloquei na forma escalonada reduzida. Tá? Aí simplifica um pouquinho o trabalho. E aí o que eu obtenho é isso aqui. x1 menos 4 terços de x3 igual a menos 1, x2 igual a 2. Então, veja, x2 já está aqui dado, é igual a 2. E x3 é variável livre ainda. Nota que a variável livre não muda. Tá certo? Porque a única coisa que mudou foi o quê? O lado direito. Então, o que é variável livre e o que não é variável livre não muda, tá? E aí, com isso, então eu tenho que x1, daqui, né? Eu tiro que x1 é menos 1 mais 4 terços de x3. Então, as soluções são dessa forma aqui. x1 é menos 1 mais 4 terços de x3, x2 é igual a 2 e o x3 é variável livre. Tá bom? Beleza? Então, agora eu posso escrever vetorialmente também essa solução. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito, eu escrevo x1, x2 e x3 igual a menos 1 mais 4 terços de x3. O x2, ó, agora vale 2, ó. Então tá aqui, ó, vale 2. E o x3, como é variável livre, eu repito ela. E aí, beleza. Agora, como nesse problema específico, como o sistema não é homogêneo, o sistema não homogêneo,
você vai ter um termo que seria um termo de um vetor constante, sem parâmetros. Entende? Então vai ter um vetorzinho aqui puro, sem parâmetros, e vai ter um vetor aqui com o parâmetro x3, que é a variável livre. Então, beleza. Se eu coloco aqui como se fosse o x3 em evidência e boto esse vetor a mais, o que vai dar? Nesse primeiro vai dar menos 1, 2 e 0, porque aqui embaixo ó, não tem termo constante nenhum. E aqui do lado de cá, né, junto com x3, vai aparecer 4/3, 0, né, porque aqui não tem x3, e 1. Então, o conjunto de solução na forma vetorial paramétrica seria menos 1, 2, 0, mais x3 vezes 4/3, 0, 1, onde x3 pertence a R. Então, nota que esse aqui, olha só, ele não passa pela origem. O 0 não está aqui, porque você tem esse termo constante. Tá? E aí você novamente tem tipo uma reta de verdade. Só que não passa pela origem. Então, vou fazer um pequeno esboço conceitual. O espaço gerado pelo 4/3, 0 e 1 é uma reta pela origem. Seria esse aqui em azul aqui. Tá bom? Esse em azul aqui. Não está aqui. Agora, esse conjunto de solução aqui, ele é uma reta que passa pelo ponto menos 1, 2, 0. Ele não vai passar pela origem, mas vai ser uma reta paralela, porque o vetor que dá a direção da reta é o mesmo. Tá vendo? O que são soluções de... Então, veja, os dois conjuntos de solução são retas paralelas, no qual esse daqui é uma reta pela origem e esse aqui é uma reta que não passa pela origem. Ou seja, esse aqui é a solução do AX igual a 0 e esse aqui é a solução de AX igual a B, onde o B é aquele lá dado lá em cima. Tá? Então, com isso, a gente vai ter um teorema que diz assim, que digamos que eu tenho um AX igual a B, um sistema linear consistente para um certo B, e que Y é uma solução, tá? É uma, tá bom? Uma solução, isso é importante. É só uma solução, que a gente chama às vezes de solução particular, tá? Isso aqui é um método para resolver até alguns problemas, tá? Esse teorema. Então, o conjunto de solução do AX igual a B, né, ou seja, todas as soluções de AX igual a B, pode ser escrita como o conjunto de todos os vetores da forma W igual a Y mais V, onde V é qualquer solução do AX igual a 0. Ou seja, o conjunto de solução do AX igual a B, que é esse S aqui, ele pode ser escrito como o conjunto R dos vetores Y mais V, onde o V é a solução do AX igual a 0. Esse S e R são iguais. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Está dizendo que esses dois conjuntos são iguais. Ou seja, o conjunto de solução é a mesma coisa que o conjunto dos Y mais V, onde V é a solução do AX igual a 0. E esse Y aqui é só uma solução possível. Não precisa ser... tá? É só uma solução que a gente chama de solução particular. Tá bom? Isso aqui serve para você depois descobrir a solução de alguns problemas. Não em álgebra linear, mas em algumas áreas, como equação diferencial ordinária. Ok? Perguntas aí? Até aí? Ok. Então Bem, vamos verificar. Oi? então aquele Y e V muda de acordo com os cálculos que tu vai fazer, né? Tipo assim, são duas variáveis que você vai achar durante uma solução que você tentar, certo? O V você, na verdade, é mais ou menos assim. O Y é só um vetor único, né? Uhum. O Y não muda. É isso que tem que ficar claro, tá? Esse Y aqui ele está fixo. Você descobriu uma solução, tá? Uhum. O V é que seria assim, é uma solução qualquer do AX igual a 0. Para que serve isso? Eu vou falar aqui embaixo, né? Que aí eu acho que vai te ajudar a entender melhor, assim. É que assim, existe uma classe de problemas
É porque em álgebra linear é meio fácil, tipo assim, resolver ax igual a b ou resolver ax igual a zero, a dificuldade é a mesma, tá bom? A gente já viu aqui que é basicamente escalonar e a dificuldade é a mesma. Mas tem problemas de, por exemplo, equação diferencial ordinária, em que resolver ax igual a b igual a zero é fácil, vou botar assim, tá bom? É fácil, assim, relativamente, né? Mas dá para você fazer de forma razoavelmente fácil. Agora, resolver ax igual a b não é fácil. Nem sempre. Às vezes pode ser fácil, mas em geral, na maioria dos casos, não é tão fácil. Mas é fácil, mas é razoavelmente fácil você descobrir uma solução. Uma solução. Que a gente chama de solução particular, entende? Eu estou dizendo por que tem aquele teorema. Estou tentando justificar por que tem aquilo ali daquele jeito. Né? Um dos motivos, né? Então, imagina o seguinte, que... então, você faz o seguinte, você obtém uma solução desse cara e consegue descrever o conjunto de solução desse. Né? O conjunto de solução desse cara aqui. Porque é fácil, né? Aí você junta o conjunto de solução desse cara, vamos dizer, H, mais essa solução particular, que a gente chamou lá de Y, e aí você tem que Y mais V, o conjunto de solução desse sujeito aqui seria Y mais V, tal que V pertence a H, que seria todas as soluções do conjunto do problema homogêneo, né? Você entendeu? Entendi. Eu acho que isso dá para você entender aqui. Só que não é um método, assim, em álgebra linear, não é um método para você descobrir as soluções, de verdade. Mas em algumas áreas é. Em álgebra linear, é só uma compreensão que a gente tem de como que é o conjunto de solução do ax igual a b e como ela se relaciona com a solução do problema do sistema linear homogêneo associado. Tá? Na verdade, é só uma relação entre... Qual é a relação entre esses dois conjuntos, né, de solução? Tá bom? Então, acho que eu espero que tenha sanado as dúvidas. Então, eu vou demonstrar aqui o teorema, que não é nada demais. Então, eu quero primeiro fazer o seguinte. O S é o conjunto, eu escrevi como sendo o conjunto de solução do problema não homogêneo. E Rzinho é o conjunto de solução, esse novo conjunto que seria os vetores na forma Y mais V, onde V é a solução do sistema linear homogêneo. Então, eu quero mostrar que esses dois conjuntos são iguais. Ou seja, S igual a R. Então, vou provar primeiro que o S está contido em R. Então, eu pego X em S. Isso significa que X é a solução de AX igual a B. Né? Então, eu defino o Vzinho como X menos Y. Nota que Y é conhecido. Tá bom? Porque é a hipótese do problema, do teorema. Tá bom? E o Y é um vetor conhecido, fixado, conhecido. Então, eu vou definir V como sendo X menos Y. Nota, eu quero mostrar que X é igual ao quê? Y mais algum V, onde V é tal que AV igual a zero. Então, beleza. Eu defini esse V aqui como X menos Y. Então, nota o seguinte. A vezes V dá o quê? A vezes X menos Y. Isso é AX menos AY, que é B menos B, né? Porque o AX é a solução e o Y também é a solução. Então, dá B menos B que dá zero. Ou seja, V é a solução de AX igual a zero, ou seja, do sistema homogêneo. Então, X de fato é Y mais V, né? Porque eu defini V desse jeito aqui. Então, você passa o Y de lado, fica X igual a Y mais V. E V é da solução do sistema homogêneo lá. Então, esse X aqui dessa forma, de fato, pertence àquele conjunto R. Né? Quem é o R? Esse conjunto aqui. Dos vetores dessa forma. Beleza, pessoal? Agora, a próxima etapa é mostrar que o R está contido em S. Ou seja, eu vou pegar um Wzinho lá em R. Então, esse Wzinho, ele é de que forma? Y mais V. Então, beleza. Se ele é o conjunto dos vetores da forma Y mais V, isso quer dizer que existe um Vzinho, tal que o Vzinho é a solução do sistema AV igual a zero,
E, além disso, esse W é Y mais V. Né? Isso aqui é a definição, né, desse conjunto R. Né? Existe um Vzinho, tal que é V igual a zero, e o W é Y mais V. Então, se eu faço A vezes W, isso dá A, Y mais V, que dá AY mais AV, que o AY é B, AV é a solução, né, do sistema homogêneo, então é zero, isso aqui dá B. Ou seja, esse Y, ou esse W, é solução do sistema não homogêneo. Né? AW igual a B. Né? A gente provou que AW igual a B. Ou seja, W pertence ao S. Ou seja, o R e o S, né, esses dois conjuntos são iguais. Tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Ó, se esse S aqui é o conjunto de solução do sistema homogêneo, quem é o conjunto de solução de um sistema AX igual a B? É basicamente isso aqui. Ó. Se o Y é uma solução específica qualquer, particular, solução, então o conjunto de solução desse sistema daqui, ó, AX igual a B, é você basicamente deslocar esse conjunto de solução S pelo vetor Y. Sabe? Assim, de uma forma mais... Assim, o esboço que a gente faz normalmente em matemática seria assim. Vou fazer um esboço melhor. Esse é o esboço, só que isso aqui não está no R2, tá? Não é R2. É só um esboço. Para a gente poder entender o que está acontecendo. Tá? Professor, Oi. esses dois planos do slide anterior, que estavam no slide anterior, eles são paralelos. Né? Isso, exatamente. São dois planos paralelos que você deslocou por Y. É como se fosse, você pegou esse plano e deslocou. Só que isso aqui não é exatamente um plano. Tá? Aí você pode imaginar como um plano, mas não são planos. Isso aqui é só um... como daria o nome? Eu até usei um nome bom. É tipo um esboço conceitual. Tá? É só um esboço de conceito. Tá? Ele não necessariamente está no R3. A gente só bota assim para a gente poder imaginar, porque a gente só consegue imaginar no R2 e R3, entende? Mas essas conjuntas estão além disso. Tá bom? Então, por isso que é só um esboço de conceito. É como se fosse um plano pela origem, né? A solução do sistema homogêneo. E o outro é um plano que você deslocou por essa solução particular aqui. Por isso que fica os vetores da forma Y mais V, onde V pertence a H. Conceitualmente, a gente desenha em geral no R2 mesmo. É como se fosse assim, ó. Isso aqui é o conjunto de solução. Vou chamar esse H aqui como conjunto dos V, tal que AV igual a zero. E aí o que você faz é o seguinte, imagina que você tem um Y. Esse Y é a solução de AX igual a B. E qual é a conjunto de solução do AX igual a B? Vai ser uma coisa que é paralelo a esse objeto daqui, a esse H. Tá? Esse aqui seria o conjunto de solução, né? O conjunto do X, tal que é X igual a B. Que dá exatamente o conjunto do quê? Dos vetores da forma Y mais V, tal que V pertence a H. Isso aqui é como se fosse uma translação que a gente chama do plano do conjunto H. Tá? Se for no R2, você pode imaginar que é como se fosse uma reta que você deslocou. Se for no R3, você pode imaginar que é como se fosse um plano que você deslocou. Tá bom? Mas, de verdade, no geral, o que acontece é que isso aqui é um subespaço vetorial. Então, eu não posso dizer que é um plano ou que é uma reta. No geral, isso aqui é um conceito... a gente vai ver isso bem mais lá na frente. Mas isso aqui é como se fosse um subespaço vetorial. Tá bom? É como se fosse o deslocamento desse subespaço, uma translação desse subespaço vetorial. Porque, lembra, quando eu estou trabalhando com problemas AX igual a B ou AX igual a zero, esses vetores, eles estão aonde? Eles estão em Rn. Eles não estão em R2, R3, eles estão no Rn, que é um espaço que você não consegue imaginar. Tá bom? Perguntas? Tá? Então, isso aqui é só um desenho conceitual para demonstrar um conceito.